Glória, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marco Eliseu. Estava aqui refletindo nas Escrituras. Eu gostaria de compartilhar com você uma revelação do texto, um esclarecimento daquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Olha que interessante. Romanos capítulo 10, verso 13, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14, pois como invocarão aquele em que não crerem? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Aqui o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele deixa aqui uma abertura muito interessante para nós entendermos. Ele diz: todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. O problema maior é que as pessoas têm dificuldade de invocar o nome do Senhor porque não ouviram. Se não ouviram é porque não pregaram. Se não pregaram é porque não foram enviados. Então, essa questão da salvação é uma coisa muito legal nas Escrituras Sagradas. Tanto que eu estava aqui, eu até fiz algumas anotações e eu gostaria de compartilhar com você algo do texto bíblico que me faz ficar fascinado quanto a esse assunto salvação. Olha, vamos estar meditando um pouquinho sobre os principais aspectos da salvação. Se pegarmos na palavra, olha, a origem da palavra salvação está no grego, soteria, tanto que a matéria que estuda salvação é soteriologia. Quando nós trazemos esse significado para a Bíblia, olha que legal, a salvação no contexto bíblico está diretamente ligado ao resgate da humanidade em relação à morte eterna. Tendo em vista que a salvação neste contexto está relacionado à morte, vejamos o seguinte: existem pelo menos 6 aspectos diferentes. Aqui começa a ficar interessante. Você sabia que houve salvação no Éden? Eita, pastor, como assim? Isso, antes da queda. Olha que interessante. Quando Deus criou Adão, antes mesmo de criar Eva, Deus pegou o pó, fez o corpo. O corpo físico é elementos da terra, é elementos físicos. O texto diz que Deus assoprou, assopro no grego espírito, pneuma, espírito, no hebraico ruach, que também significa espírito, e o texto diz fazendo alma vivente. Então, a alma e o espírito são elementos que não são da terra. O sábio Salomão chegou ao ponto de dizer assim, quando morre a pessoa, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, alma e espírito não são elementos físicos, não são elementos da terra. Então, esses são eternos, esses não morrem. Agora, o corpo físico gerado e criado por Deus, mesmo antes da queda, ele tinha um prazo de validade. Isso é, ele morria. Pastor, como é que eu vejo isso? É bem simples. Se nós formos lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 9, olha o que diz o texto. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou na terra todos os tipos de árvores, com todas as espécies de fruta, no jardim, um lugar reservado para a habitação de Adão. Deus fez brotar 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto diz que Deus dá uma ordem para Adão, dizendo: Adão, dá de
todas as árvores você pode comer livremente, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer que ele tinha acesso ao fruto da árvore da vida. Para que ele comeria do fruto da árvore da vida se isso fosse inútil para ele? Não faz sentido. Não faz sentido ele ter acesso à árvore da vida se ele já tem a sua estrutura física eterna, os seus elementos, que é o espírito e a alma também eterno. Não faz sentido. Agora vamos entender uma coisa? Depois disso, Deus cria Eva, sua companheira, um sono vem sobre ele, e aí Deus tira da costela dele e faz uma adjuntora, e passou-se mais um tempo. O texto não cronometra isso, não dá datas, o texto apenas faz uma narrativa sequencial, mas podemos ver que isso levou um período de tempo. Agora Adão, ele é tentado de uma forma indireta, porque Eva, ela foi tentada diretamente, a serpente veio e seduziu e deu ali a sensação para que ela pudesse comer. Ela foi, comeu, deu o marido e o comeu. Vamos para Gênesis 3, verso 22. Olha que diz o texto. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha que legal. Aqui Deus está dizendo assim, ele caiu, eles comeram, agora eles conhecem o bem e o mal, agora ele é como um de nós, vamos ter que tirá-los do Éden. Vamos tirá-los. E o texto diz que Deus colocou serafins com espada desembainhada de fogo, andando sobre o jardim, privando-os do caminho ao acesso à árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse da árvore da vida, ele teria ali acesso à eternidade no pecado. Isso mostra que o corpo físico de Adão e de Eva eram mortais desde o princípio e não depois da queda. Então nós vemos que Deus, ele gera uma salvação aqui, se é que eu posso colocar como isso, antes mesmo da queda, para que eles pudessem viver eternamente junto de Deus. Depois da queda, também nós vemos uma salvação, um outro estágio, Deus tirando eles do acesso à árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida em pecado, não teria mais jeito para eles. Então, tirar do jardim era uma salvação e não uma condenação. Não parece até estranho, porque quando a gente vê, poxa, eles foram expulsos do jardim, alguém coloca assim, eles foram privados de um lugar muito perfeito, mas isso tinha um propósito, e era o propósito de eles serem salvos, louvado seja Deus. Então esse é o primeiro aspecto da salvação lá no Éden. Amém? Glória a Jesus.